E nosso assunto é saúde agora neste bloco no CBN Campinas. Estamos com o Enzo Uriani aqui no programa e ele vai trazer pra gente esse balanço, né, Enzo? Exatamente deste ano de 2022 sobre a dengue aqui na cidade, esses casos. Campinas que ultrapassou os 11 mil, né, casos de dengue este ano, Enzo. E também já registrou mais uma morte. Bom dia, Enzo. As suas informações aqui no CBN Campinas. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você, Paradelo. Bom dia para todos os ouvintes. O novo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde aponta que Campinas tem 11.057 casos de dengue. No ano passado, foram apenas 2.357 registros. Isso reflete aí um aumento de 369%. O número de mortes também é maior este ano. 4 pessoas já perderam a vida em Campinas em 2022, contra uma no ano passado. Os dados que agora são disponibilizados em uma plataforma virtual atualizada diariamente apontam que os óbitos foram registrados na Casa da Saúde, na região central, enquanto que o maior número de casos confirmados foi registrado na unidade de pronto atendimento do Campo Grande. A região noroeste, aliás, é a líder em casos de dengue, com 2.418 registros, seguida de perto pela região norte, com 2.389 confirmações. O painel também mostra que, do total de contaminados pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, 0,6% foi em grávidas, enquanto que 2% dos pacientes precisaram ser internados. Paradela. Ok, muito obrigado pela informação. Tá aí o Enzo Uriani trazendo esse balanço aqui pra gente. Mais de 11 mil casos e já 4 mortes registradas, infelizmente, aqui na cidade de Campinas por causa da dengue. Doença que volta e volta a preocupar. Campinas, na última década, teve várias epidemias e vários números altíssimos, né, de ocorrências aqui na cidade. E para a gente falar um pouquinho mais sobre este assunto, estamos com o infectologista da PUC Campinas, André Gílio Bueno. Muito bom dia, doutor André. Doutor André, o senhor está nos ouvindo? Que a gente não tem esse contato com o doutor André, não, de fazer retomar esse contato, mas é que é um número muito triste na cidade de Campinas, tendo, né, essa situação de 11 mil casos já registrados, e esse aumento de 369% de um ano para o outro. Lembrando, tivemos aí um período, sim, de pandemia, e assim que a situação foi reaberta, tendo estes números crescendo. Agora temos o contato novamente com o doutor André Gílio Bueno. Bom dia, doutor André Gílio Bueno, tudo bem? Oi, tudo bem. Vamos lá, doutor André, porque a gente fala de um número tão grande, 11 mil casos de dengue aqui em Campinas, voltando a ter números muito expressivos aqui na cidade, e é uma doença conhecida, e a gente sempre fala desse combate, mas parece sempre que a gente, quando começa essa batalha, já é uma guerra perdida. De fato a gente no município tem um histórico, né, bem complicado em relação à dengue, né? Vale lembrar que em 2014, 2015 a gente figurou entre os municípios com mais casos, né, no Brasil todo, né? E em 2019, né, a gente teve o último ano aí com um grande número de casos, e agora esse ano voltou a ter um aumento, né? Isso tem uma série de fatores, né? Mas em se tratando de uma doença transmitida por vetor, essencialmente a questão do controle do vetor, né? Se a gente não consegue controlar a população de vetor, a tendência é que a gente vá sempre enfrentar anos com alguns anos com mais casos, outros com menos, né? Mas sempre ocorrerão casos de dengue. Mas o que pode ser feito aí de maneira... Aí a gente volta, né, a falar da situação não farmacológica, né? Mas o que pode ser feito na prática para conseguir diminuir estes casos? Porque ano após ano a gente volta a falar, a gente sempre marca, né? 80% do criador está dentro de casa, não deixa aí recipientes que podem receber água. Essa foi uma informação que está muito propagada. Por que a gente não consegue realmente ter uma efetividade nisso? De fato, é muito complicado você tentar mudar o comportamento das pessoas, né? A gente viu isso, né, de forma bem clara aí durante a pandemia.
E aí as estratégias de comunicação são fundamentais, né? Então, assim, manter esse tipo de comunicação, né, a todo momento ficar martelando, né, esse tipo de informação é fundamental, né? Existem, né, outras estratégias para tentar complementar a questão do controle do vetor, dessa forma, né, no redução dos criadouros, né, como os insetos que não transmitem o vírus, né, teria que substituir a população de vetores por insetos modificados, entre aspas, né. Tem a vacina de dengue, que apesar de já existir, ela ainda não está, assim, não tem uma eficácia, né, tão boa, assim, que a gente consiga aplicar em larga escala, né. Tem alguns problemas, algumas questões ainda alguns detalhes da vacina que precisam ser melhorados. Então, assim, no final, resta a questão do controle dos criadouros, né, para tentar controlar a população de vetor. E, infelizmente, a estratégia tem que ser essa, a identificação das pessoas, né, dos criadouros em seus domicílios, né, e fazer o seu papel, né, de tentar reduzir, pelo menos no que você consegue, né, dentro ali da sua casa, intervir, eliminar esses criadouros. O senhor falou da vacina. Essa vacina hoje existe, né? Depois de tanto trabalho. Lembra a dificuldade, porque são 4 sorotipos, né? Que precisam ser aí separados. Dengue tem que ter tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E isso é um desafio muito grande para conseguir fazer essa vacina. Mas a vacina existe hoje, mas só quem pode tomar é quem já teve a dengue, né? Isso, né? Para a vacina que está aprovada no Brasil e disponibilizada, né, nas redes privadas, né, ela não está disponível na rede pública, tem essa questão. Para poder receber a vacina, a pessoa tem que ter uma documentação de que já teve dengue, né? Idealmente por um teste sorológico, né, um exame de sangue. E isso por conta de questões de segurança. Como você falou, né, bem falou, são 4 tipos de vírus que a gente tem que proteger com uma vacina só, né? E você pode ter níveis diferentes de proteção para cada um desses vírus, né? E isso pode, de alguma forma, aumentar em algum grau o risco da pessoa vir a ter um caso mais grave, né? Caso ela venha de fato a ser infectada. Então, assim, tem esses detalhes, né, com a vacina que dificultam a sua aplicação em larga escala, né? Até muito por conta disso, ela não foi incorporada, né, no Programa Nacional de Imunização. A gente está à espera, já tem candidatos, né, tem novas vacinas que resolvem, né, em parte esses problemas e em breve aí a gente espera que estejam disponíveis. O senhor acredita que com o advento dessa vacina de mRNA com a Covid, que agora a gente tem essa nova tecnologia, a gente possa estar mais perto de ter uma vacina eficaz contra a dengue? Não, com certeza. A questão das vacinas, essas novas tecnologias, né, de vacinas que a gente passou a utilizar na pandemia de Covid-19, abre um precedente aí para a gente aplicar essas tecnologias com outras doenças, né? Mas, na verdade, sim, já tem uma vacina que está em vias de ser aprovada na Anvisa, né? Então a gente está aguardando, né? Então a gente imagina aí que ao longo desse próximo ano de 2023, tenha disponível uma nova vacina, ainda não, né, com essas tecnologias, mas que possa ajudar, né, nesse controle aí da doença. Eu tinha um professor, Dr. André Gílio Bueno, que citava essas diferenças, né, geopolíticas e também de saúde no mundo. Quando a preocupação da dengue só atinge país mais subdesenvolvido, terceiro mundo, e eu estou lembrando lá os anos 80, 90, então já denota a minha idade aqui falando em terceiro mundo, né? Eu falava, não interessa, né, aos grandes países desenvolver uma tecnologia como essa. A gente vê também que a própria Covid-19 não conseguiu fazer uma distribuição de maneira equânime na África, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, aqui para a América do Sul. Conseguimos, mas a própria África vai sofrendo agora com surto de ebola, sendo que tem vacina. Então, essa dinâmica ainda existe nesse mundo hoje mais globalizado?
Ah, com certeza. Esse ponto é fundamental, né? A gente vê isso muito, por exemplo, a monkeypox agora ela já existe, né? No continente africano já há décadas, né? E só agora, né, como ela se espalhou para países ricos, que passou a ser uma preocupação. Obviamente teve, né, o número de casos é muito maior do que já existiu, né? Mas houve, né, esse negligenciamento da doença durante muitos anos, no sentido de procurar vacinas, procurar novas drogas, né? E isso ocorre com todas as doenças negligenciadas, né? E tem várias delas, né? E mesmo as que não estão cunhadas, né, nessa categoria, doenças que ocorrem, né, majoritariamente em países pobres, recebem menos importância em termos de desenvolvimento de vacinas, de novas drogas. E com a dengue dá para a gente dizer isso, sim, né? Porque se a gente observar o mapa da distribuição da dengue no mundo, tem toda a questão, né, da temperatura, pluviosidade, né? Então ela se concentra na faixa, né, central ali do mundo, pegando né, aquela faixa da Ásia, a parte da África, a gente, né? E os países ricos acabam, nas últimas décadas, não sofriam, né, com a dengue. Mas isso tem mudado, né? A gente está vivendo uma situação de aquecimento global, né? Toda essa questão que impacta na distribuição de doenças, né? Que no caso aí transmitida por vetor. Então, esse é um fenômeno muito claro que a gente observa, assim, na medida que essas doenças vão chegando a países ricos, países mais desenvolvidos, a preocupação em desenvolver drogas específicas e vacinas vai aumentando também. O senhor trouxe uma notícia muito boa dessa verificação, avaliação por parte da Anvisa de uma vacina que está lá sendo testada e está sendo então passando pelo crivo, como a gente acompanhou várias vezes durante essa pandemia, a gente seguiu até acompanhando transmissões ao vivo, né, da Anvisa, algo que a gente nunca imaginava, né, doutor André Gílio Bueno. Mas tem então essa vacina que está em vias de ser aprovada. Isso seria um grande alento para o Sistema Único de Saúde e para a gente conseguir tentar e dar uma controlada, né, na dengue no país. Com certeza. Tudo que a gente tiver de ferramenta, né, para em último caso ali não ter óbitos, né, por dengue, acho que a gente tem que utilizar, né? E as vacinas com certeza vão ter esse papel, né? Essas novas vacinas para dengue vão ter esse papel. Porque quando a gente vê em grandes epidemias, né, como a gente teve aqui no município, né, como eu falei, você tem um impacto enorme no sistema de saúde. Então, assim, quem esteve aqui em Campinas em 2014, 2015, certamente se lembra, né? Boa parte da população teve dengue, e a gente, profissional de saúde, né, não tem como, né, esquecer. Você tem um impacto enorme, né, no sistema de saúde, todos os pronto-atendimentos lotados, pronto-socorro lotados, tem dificuldade de internar pacientes com outras condições, né? Então, certamente, ter uma vacina que reduza a incidência de casos graves e, em último caso, reduza a óbito, com certeza vai ajudar. Lembrou muito bem aí, doutor André Gílio Bueno, porque a gente fala bastante de números, né? E esse impacto ao Sistema Único de Saúde, aos outros também, aos hospitais privados, a gente meio que não percebia tanto, a gente só foi conseguir entender isso com a pandemia agora da Covid-19. Mas foi uma situação que a gente pode colocar parecida, mas bem similar, né? O que aconteceu aqui em Campinas, quase 70 mil casos aí registrados na cidade naquele período. Com certeza. Então, é um paralelo interessante de se fazer mesmo, né? E justamente impactando nas outras condições, né? Porque entre aquele, né, no caso da dengue, né, entre aquele monte de casos de dengue, certamente tem casos de febre maculosa que passa, né? Tem casos de outras febres hemorrágicas que podem passar, né? E no caso da Covid a gente viu isso também, né? No caso aí, a Covid tem muito mais internação do que dengue, né? O impacto maior da dengue é no atendimento inicial, né? Mas com a Covid a gente viu o impacto em internação, né? De ter, praticamente não ter leito disponível para outras condições, né? Então, assim, em termos de impacto do sistema de saúde, é um paralelo interessante se fazer. André Gílio Bueno, infectologista da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender novamente a CBN. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Bom dia. São 10 horas e 25 minutos. A gente, por